E nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco. Tudo bem com você? Tudo certo. Cláudio, e depois de quase 6 meses de trabalho, a CPI instalada pelo Senado para investigar as ações, também as omissões da gestão de Jair Bolsonaro diante da doença, chegou à reta final propondo o indiciamento do presidente por 9 crimes. Como é que você viu esse relatório que foi divulgado ontem pelo senador Renan Calheiros, Cláudio? Olha, diria que era o esperado, né, diante de tudo aquilo que a CPI revelou ao longo desses últimos meses. A gente sabia que havia o cometimento de uma série de crimes, não só pelo presidente da República, mas por outros membros do governo. E depois, a CPI, inclusive, foi muito importante porque ela ajudou a revelar o cometimento de crimes também por outros agentes, agentes privados, inclusive não só agentes públicos. Estou pensando aí naqueles que tentaram vender vacinas sem aprovação da Anvisa para o governo, que tentaram vender vacinas que na realidade eram produzidas aqui pela Fiocruz para o governo, daqueles que, inclusive, tentaram interferir em todo o processo de definição do cronograma de compra das vacinas. E, claro, acho que o caso mais escabroso de todos, que é aquele envolvendo a Prevent Senior e os experimentos feitos com pessoas nos hospitais da Prevent Senior, a ideia de que óbito também seria alta, enfim, tudo isso que a CPI revelou. Então, acho que esse relatório está dentro do esperado, inclusive naquilo que diz respeito aos pontos mais controversos sobre como tipificar certos crimes. Acho que o caso mais evidente disso é a questão envolvendo o genocídio de indígenas, que há uma imensa discussão entre os juristas, entre os especialistas, aí, tanto em direito penal como nas questões relacionadas a crimes contra a humanidade, o próprio genocídio, sobre se era ou não o caso de incluir isso, né? Porque genocídio, ele virou, em boa medida, no debate público, um termo de carga muito retórica. A gente usa genocídio para se referir a esse morticínio que o governo de fato promoveu no que diz respeito à gestão da pandemia. Agora, para ele poder ser levado ao Tribunal Penal Internacional, mesmo para ele poder ser julgado em tribunais brasileiros com base nas definições da lei que estão estipuladas lá no Tratado de Roma, é preciso que o crime esteja muito caracterizado. E aí, diferentes juristas têm leituras muito diferentes a esse respeito, e a opção inicial, né, da CPI foi por não incluir o crime de genocídio contra indígenas no relatório em função dessa discordância a respeito da sua tipificação. E aí eu acho até que merece destaque, né, um parecer em particular, que é o da juíza Silvia Steiner, né? A juíza Silvia Steiner, ela foi uma brasileira que fez parte da Corte do Tribunal Penal Internacional, portanto, que julgou casos tanto de crimes de genocídio como de crimes contra a humanidade. Ela conhece como o tribunal funciona, quais são as chances de um crime desse tipo ser de fato julgado e prosperar uma acusação dessa natureza naquela corte, e ela foi contrária à inclusão do crime de genocídio aí, ela está assessorando a CPI. Então, se alguém com a experiência direta dela, né, no julgamento desse tipo de crime, no Tribunal Penal Internacional, e com conhecimento que ela tem, acha que é contra, a gente não pode simplesmente dar de barato que tinha que estar aí pronto, né? Como se a não inclusão fosse, na realidade, um crime contra os indígenas. Toda a questão jurídica, né, que decorre de uma investigação como essa tem também um elemento importante de estratégia. Às vezes, mesmo que se considere que um determinado crime foi cometido, é importante saber se a melhor estratégia jurídica para levar adiante o julgamento, a acusação daqueles que o cometeram, né, se é enquadrar dentro de um certo tipo penal ou de outro. E eu acho que a CPI acabou tendo esse cuidado ali ao final, apesar de toda a polêmica que isso envolve. E nesse caso específico do genocídio indígena, Cláudio, a CPI diz que vai encaminhar ao Tribunal Penal Internacional as informações que foram colhidas, né, porque existem ali pelo menos 3 acusações de genocídio da população indígena contra o presidente Jair Bolsonaro. E você citou também, já estava até aqui na pauta, a declaração da Silvia Steiner, né, falando a respeito dessa falta de indícios que teria dentro das políticas voltadas ali no âmbito da condução da pandemia que
caracterizassem o genocídio indígena, mas ela até deixa aberta ali a possibilidade de que, tomando todo o conjunto de políticas que tem uma clara conotação anti-indigenista, né, desde antes da pandemia, e aí ela cita a falta de demarcação de terras, autorizações constantes para a exploração econômica dos territórios indígenas por garimpeiros e madeireiros, destruição do habitat natural, que tudo isso, né, aliado aos problemas da saúde pública das comunidades indígenas, poderia até ter algum tipo de indício de genocídio indígena. Agora, em todo caso, Cláudio, mas talvez... Não, veja, Glauco, mas não especificamente no que se refere à Covid. Não, né? a Covid não, exatamente. Que tá em jogo aí na CPI, né? Seria todo o conjunto. Mas aí, por isso que eu ia te perguntar, exato, Cláudio, diante de todas essas evidências, não seria o caso também de instaurar uma CPI para analisar essa questão das políticas anti-indigenistas do governo Bolsonaro? Porque é algo muito sério, muito grave e que, infelizmente, não tem o destaque devido, né, por parte da sociedade. Concordo com você plenamente e com esse entendimento, né, da juíza Silvia Steiner. Né? Eu entendo que realmente seria o caso de ter uma outra CPI para investigar isso. A gente vê a importância que investigações de natureza política, que é o caso das comissões parlamentares de inquérito, que elas têm para elucidar crimes dessas natureza, né? Que são crimes cometidos por agentes políticos, que são cometidos, inclusive, muitas vezes como parte de uma agenda de governo, e a gente tem aí nesse governo uma agenda clara, né, de extermínio de índios, né, uma agenda clara de não demarcação. Outro dia o presidente estava se gabando de não ter demarcado nenhum centímetro sequer quadrado de território indígena desde que começou o seu mandato, né? Então isso mostra como isso é uma ação deliberada e aí, inclusive, considerando esse conjunto de ações do governo com relação aos índios que extrapolam, né, os aspectos específicos tratados pela CPI, que era uma CPI da Covid, né, e não de todos esses temas, aí sim, eu acredito que dá para tipificar o cometimento de genocídio contra os índios por parte desse governo e por parte, particularmente, do presidente da República. Né? Mas aí eu acho que a gente tem que entrar por frentes distintas, inclusive para ter chances, né, dessa acusação prosperar. Eu acho que é por aí mesmo. E, Cláudio, com o fim desse trabalho, os parlamentares prometem continuar acompanhando essa apuração de responsabilidades por meio da formação de uma frente. Mas com o fim dos trabalhos da CPI, né, que foram bastante incômodos para o governo Bolsonaro, essa gestão pode ter algum tipo de respiro num cenário que hoje é muito ruim para o governo, né, com inflação em alta, desemprego, insegurança alimentar em boa parte do Brasil? Você acha que isso pode representar uma espécie de respiro mesmo diante desse cenário que é, do ponto de vista social e também econômico, muito, mas muito ruim, Cláudio? Olha, até pode significar algum respiro. A questão é saber se é um respiro suficiente, né? Como você colocou, é um governo que está envolto em tantos problemas, né? É inflação alta, é desemprego, é queda da renda, é cometimento de crimes na área sanitária, como esses que a gente discutia até agora, é um presidente que não se comporta como deveria. Ou seja, se a gente for listar aqui todos os problemas do governo, a gente não sai daqui hoje. Né? Que aí a questão do auxílio emergencial é só talvez um ponto em que o governo possa tentar colher louros, né? Possa tentar colher algum benefício junto àqueles que vão ser os alvos dessa ação, né? Que são os diretamente beneficiados por esse tipo de política. Né? E a gente já viu que houve algum efeito na popularidade do governo lá atrás, né, quando houve a primeira versão do auxílio emergencial, e naquele momento a gente ainda não tinha essa inflação alta que tem agora, né, a gente inclusive teve, né, dado o valor que o Congresso acabou aprovando por benefício, que era muito maior do que aquele que o governo havia proposto, o governo depois, quando viu que ia ser aprovado assim, embarcou na proposta para dizer que era dele, mas a gente sabe que foi uma adesão do Congresso e não do Poder Executivo. Naquele momento, o fato é, o Executivo foi beneficiado na sua popularidade por essa injeção de renda, né, junto a uma grande parte da população que, inclusive, teve uma injeção tão alta de renda, quando a gente compara aí os valores ao longo dos anos, que, inclusive, teve ganhos reais, né, ganhos, inclusive, que não havia tido anteriormente, mesmo com outros auxílios. É claro que a popularidade do presidente acabou sendo beneficiada por isso. Só que logo depois isso foi cortado, imediatamente a popularidade caiu. Como diz lá o ditado transmontano que eu aprendi com a minha avó, quem dá e tira para o inferno gira, né? E aí o governo que tinha dado benefício depois tirou, teve a sua popularidade se erodindo junto a esses setores aí, que eram os setores beneficiados por essa política. Acho que esse é um elemento importante que precisa ser considerado. Não é porque ele volta agora,
com esse benefício, que ele vai limpar sua barra, né? As pessoas têm memória, né? Elas vão perceber que é um governo que tirou, e mais, o valor que vem agora, considerando a inflação, ele não é um valor tão importante, tão considerável quanto foi lá atrás. E mais, existe todo o resto do desgaste do governo, e existe, eu acho que esse é um fator que precisa ser observado, a entrada do ex-presidente Lula no processo político, que também não havia acontecido ainda naquele momento, da forma como ocorre hoje, né? Inclusive, como a gente vê, se refletindo nas pesquisas, né? E aí a comparação entre Lula e Bolsonaro acaba sendo também problemática para o governo, porque aí você tem, de um lado, um governo que foi muito bem avaliado por conta dessas políticas sociais, inclusive as políticas de transferência de renda, né? E um governo que fez isso episodicamente, inclusive que tirou o benefício dado lá atrás e que tem um presidente que falou mal a vida inteira desse tipo de auxílio. Então, eu creio que tudo isso faz com que esse respiro não seja suficiente para dar fôlego real para o governo diante de todos os problemas. E diante de todos esses problemas, mesmo assim, teve uma pesquisa recente do Poder Data mostrando uma queda na reprovação a Jair Bolsonaro de 5 pontos. E a gente olha, né, e pensa, não é possível, porque diante de tudo isso, né, Cláudio? Mas o fato é que houve uma interrupção dos ataques que eram explícitos a instituições por parte de Bolsonaro, né? Você acha que com isso ele conseguiu uma trégua também dos veículos da mídia, de uma forma geral, de parte da classe política? Quer dizer, há uma tentativa de normalização daquilo que seria o governo Jair Bolsonaro, que nós já sabemos que é totalmente anômalo, principalmente em termos de respeito às instituições e à própria democracia? Eu acredito que um pouco sim, né? Acho que não é completo isso acontece em alguma medida, mas acho que há uma reação das próprias pessoas, né, dos eleitores, dos cidadãos comuns, e não só daqueles que têm poder para formar opinião, porque controlam meios de comunicação e tudo mais. Há uma percepção dessas próprias pessoas de que quando o presidente fica quieto, ele melhora, né? E ele ficou mais quieto realmente desde o 7 de setembro fascista, né, quando ele percebeu que aí a água subiu e ele poderia correr riscos, né, riscos de impeachment. Até o Gilberto Kassab falou claramente em caso de impeachment, e aí o presidente falou, opa, hora de me recolher. Escreveu o Temer para ele aquela cartinha, né, aquela cartinha em que ele meio que se retratava, sem se retratar muito claramente, mas de qualquer forma retraía. E a gente sabe que o presidente sempre se retrai quando se vê sob perigo, né? Isso é uma coisa contínua na trajetória dele, inclusive desde quando ele era deputado, né? Ele vem, ataca, cria um pampeiro danado, e aí quando ele se vê sob risco, né, pode sofrer alguma consequência da sua irresponsabilidade, da sua inconsequência e do seu autoritarismo, ele se recolhe para deixar a poeira baixar. Eu acho que é isso que aconteceu, né? A poeira, de alguma forma, baixou dos últimos eventos, o presidente ficou mais quieto. Ao ficar mais quieto, as pessoas percebem menos o quanto ele é nefasto e, consequentemente, a sua avaliação despiora, vamos dizer assim. Eu não vou dizer que ela melhora, ela despiora. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha essa pesquisa que mostrou alguma melhoria da avaliação do presidente, a gente vê o seguinte, que a avaliação positiva, propriamente dita, variou dentro da margem de erro, ou seja, estatisticamente nem dá para dizer que ela efetivamente variou. O que aumentou um pouco foi a avaliação de regular do presidente. É para aí que foi a maior parte daqueles que avaliavam negativamente o governo antes, que passaram a dar uma avaliação, digamos, neutra. Ou seja, ele não transformou essa melhora, ou despiora, como eu estou chamando de avaliação, em avaliação positiva. Ele transformou muito mais numa relativa neutralidade. E eu acredito que na medida em que ele se sentir confortável, como já está mostrando que voltou a se sentir, e voltar ao ataque, né, ele já está de novo desferindo ataques aí contra instituições, contra o bom senso, né, como ele sempre faz. Na medida em que isso volta, eu acredito que o presidente tende a sofrer um desgaste considerável. Então, eu acho que é uma questão de só esperar. Eu acho pouco provável que ele, ao voltar a se comportar da maneira mais corriqueira do seu comportamento, que ele não se desgaste novamente. E a gente sabe também que mesmo com essa aparência, né, de moderação, né, que muita gente gosta de acreditar que Bolsonaro vai ter algum momento, né, nesse sentido, as redes sociais continuam com esse processo de radicalização da base do governo. E ontem nós tivemos um episódio na Câmara Municipal de Porto Alegre em que manifestantes contrários ao passaporte vacinal xingaram vereadores, teve tentativa, até agressão física mesmo, um cartaz com uma suástica dentro do plenário da Câmara. E a gente sabe, inclusive, que esses grupos anti-vacina
indígena aqui no Brasil são muito minoritários quando a gente observa os dados de vacinação do Brasil comparado a outros países, principalmente Estados Unidos e alguns da Europa, onde esse tipo de conduta é muito mais relevante, né? Mas é uma base muito mobilizada, Cláudio, né? Eram 40 pessoas, mas que fizeram, inclusive com a aparente anuência ali da Guarda Civil de Porto Alegre. Como é que você vê esse tipo de episódio e é preocupante que ele possa ser incorporado à cena política nacional? Eu acho que é preocupante sim, né? Neofascismo, neonazismo é sempre preocupante. A gente já tem um neofascista na presidência da República, né? Ele dá sinais disso constantemente. E a gente tem essas demonstrações seguidas, aí de uma coisa que inclusive, digamos, é a versão mais drástica, né? Mais raivosa do fascismo, se é que é possível falar disso, que é o nazismo. Nós tivemos aquele ex-secretário de Cultura do governo federal que resolveu emular Goebbels, né, o ideólogo ali, o propagandista do regime nazista. Nós tivemos ali o assessor de Relações Internacionais, Felipe Martins, que fez um gesto do white power, do supremacista branco, no Senado, atrás do presidente do Senado. Ele fez esse gesto aí, o que a gente chama de apito de cachorro, né, para ser percebido só pelos seus aliados, mas muita gente percebeu isso, né? A gente vê o presidente recebendo representantes do partido da extrema-direita alemão que tem neonazistas no seu interior, inclusive a pessoa que ele recebeu, a deputada, ela é neta do ministro das Finanças do Hitler. Não, a gente não está falando, claro que ninguém tem culpa pelo seu parentesco, mas aí no caso ela dá continuidade à linha política da família, fazendo parte desse partido que inclusive nega o Holocausto, que tem políticas de racismo e tudo mais, né? E o presidente recebe essas pessoas ali, né? E agora a gente vê esses apoiadores do presidente Bolsonaro, antivacinistas, indo à Câmara de Porto Alegre e exibindo um cartaz com a suástica. O que mais precisa? A gente tem tido demonstrações seguidas de que há nazistas andando por aí, inclusive também no Rio Grande do Sul, há um tempo atrás, a gente viu ali, tempo atrás sim, há dias atrás, né, o caso, né, na Universidade Federal de Pelotas, de um universitário, um doutor, ou da URGS, agora, não, é da URGS, se eu não me engano, de filosofia, que atacou colegas de universidade por questões raciais, replicando um discurso de natureza nazista, né? Então, isso é muito preocupante, é preciso ter posições muito duras contra esse tipo de situação, né? Porque, afinal de contas, é um ovo de serpente, para usar a velha imagem, inclusive está lá no filme do Ingmar Bergman, né? Se a gente deixa esse ovo de serpente chocar, né, e a serpente crescer, ela vem e nos pica depois, né? Se não faz coisa pior. E aí a gente já tem sinais suficientes disso no cenário. Acho, então, que há motivo, sim, para preocupação e é preciso punir com toda a severidade que a lei permite aqueles que vão a público apresentar sinais nazistas como forma de propaganda do ideário fascista. Cláudio, tem outro fato que eu queria que você comentasse também, inclusive você publicou um artigo na Carta Capital a respeito, conversou no Fora da Política Não Há Salvação com o Fábio Cash, que logo mais vai estar aqui também no Jornal Brasil Atual para falar a respeito do tema. A gente colou, viu, Cláudio? Pode colar e manda meu abraço para o Fábio quando vocês forem falar com ele. Opa, a gente manda. E então queria que você falasse justamente a respeito da rejeição ontem da PEC 5, né? Ainda há possibilidade na Câmara dos Deputados de que haja a votação do texto original do deputado Paulo Teixeira, mas queria que você comentasse a respeito na verdade, um circo, né, que se armou em torno dessa PEC por conta da reação muito forte do Ministério Público e também de alguns, né, veículos de mídia que entraram forte praticamente numa campanha, né, contra a PEC 5. A gente vê uma campanha que, de novo, é de hipersimplificação do problema, né? Que coloca algo que era muito feito pela Lava Jato, né? O Deltan Dallagnol, inclusive, era muito pródigo em fazer isso. Sempre que havia alguma crítica ou se apontava a necessidade de algum tipo de responsabilização, né, de membros do Ministério Público, se fala, está querendo acabar com a Lava Jato e, portanto, essa era a suposição por trás disso, querendo acabar com a luta contra a corrupção no Brasil.
Agora vem uma coisa parecida. A gente viu, eu falo isso no meu artigo ali no blog da Carta Capital, né, que a gente, há uns dias atrás, teve o Ministério Público em fúria, né, não só ele, os lavajatistas de um modo geral, o Ministério Público em particular, né, contra a mudança da lei de improbidade, né, uma lei de improbidade que era muito problemática. Por quê? Porque a gente vê uma série de servidores públicos Brasil afora, de agentes políticos, prefeitos, geralmente, em situação muito delicada. Por quê? Porque se brandia a lei de improbidade contra decisões corriqueiras da administração pública ou atos de governo, né? As pessoas tinham medo, muitas vezes, de autorizar algo muito simples, algo muito meritório no âmbito da administração, com medo de que depois aquilo fosse considerado improbidade e as pessoas tivessem que responder nos tribunais. E os prefeitos também. A gente viu até promotor aí pelo interior do país dizendo para o prefeito qual era o secretário que ele tinha que indicar para uma determinada pasta, né? Porque senão o outro secretário ele achava que não era adequado para aquele cargo. Agora, o que um promotor tem que dizer para o prefeito? Sob ameaça do quê? De incorrer num crime, incorrer num ato de improbidade, né? Esse é o problema. Então é preciso colocar algum freio a esses abusos que membros do Ministério Público promovem. 2% só, escrevi um artigo justamente com o Fábio há um tempo atrás e com a Vanessa Elis de Oliveira sobre esse tema, só 2% dos casos que chegavam ao CNPM, ao CNMP, desculpe, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, resultavam em punição, sendo que metade deles, punições muito leves, né? Uma admoestação, né? Uma suspensão de poucos dias, coisas do tipo. Demissão mesmo, raríssimo. Tanto que esses dias a gente viu o CNMP tendo um ato, a meu ver, extraordinário, tendo em vista a sua trajetória. Encontraram ali um bode expiatório, que foi aquele membro da Lava Jato que pagou lá um outdoor para fazer propaganda de si mesmo e da operação propriamente dita em frente ao aeroporto de Curitiba, e isso foi considerado improbidade, se recomendou por 6-5, apertada a votação, a demissão dele. Agora, entendo, isso só foi feito agora que está se discutindo esse assunto. Eu acho muito pouco provável que ele viesse a ser punido se a gente tivesse, digamos, num momento de relativa calmaria, como a gente falava agora há pouco da calmaria do Bolsonaro, que leva a uma mudança de avaliação. Se a gente tivesse uma calmaria mais normal aí relativa à discussão desses temas, acho pouco provável que houvesse a punição desse procurador. Ela veio aí para dar uma disfarçada, para falar, olha, a gente pune aqui quem pisa na bola, então não precisa mudar a lei, né? Mas é preciso sim mudar a lei, porque o Ministério Público é um poder completamente irresponsável, que cria problemas, inclusive no nível subnacional de governo. Não é só em relação ao presidente, é também no nível subnacional de governo. É importante observar isso. E é necessário que haja um controle da sociedade, né, que se dá por meio dos seus representantes eleitos em relação ao Ministério Público, não para definir, no âmbito da independência funcional do Ministério Público, o que deve ou não ser o seu procedimento, mas para coibir abusos, né, para coibir atuações que não estão de acordo com a lei e para coibir o abuso de autoridade, que, aliás, teve também aprovado uma lei nesse âmbito. A gente vê que nos últimos anos, em reação a esses excessos que vêm sendo cometidos por agentes do sistema de justiça no último período, tem sido aprovada uma legislação cada vez mais de limitação desse abuso. A lei de abuso de autoridade, a mudança da lei da improbidade. Me parece que uma outra etapa de completar, pelo menos um pouco mais, essa melhoria da legislação para evitar os abusos de autoridade dos atores do sistema de justiça é essa alteração no âmbito do CNMP, com um pouco mais de controle externo, porque hoje é só a corporação que decide sobre si mesma. E a gente sabe que é muito difícil que uma corporação decidir sobre si mesma, que ela seja severa, inclusive que ela seja tão severa quanto é em relação àqueles que estão fora da corporação. Se a régua que o Ministério Público usa normalmente para avaliar a conduta de prefeitos, de servidores públicos, ela valesse para os membros do próprio Ministério Público, eles estariam em maus lençóis. Cláudio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e deixa a dica para o pessoal acompanhar também o seu canal no YouTube, o Fora da Política Não Há Salvação. Eu deixo sim, né? Convido todo mundo a visitar ali o canal no YouTube, o Fora da Política Não Há Salvação, ou procurar em qualquer plataforma de podcast, ele está em mais de 20 delas, para dar uma olhada nas discussões, inclusive essa última aí que a gente fez com o Fábio Kersh sobre o Ministério Público, e a que a gente deve gravar hoje, que vai ao ar agora no sábado, sobre a questão dos fascistas e nazistas no Brasil, né? Vou falar com o professor Michel German, né, com o professor da UFRJ, que pesquisa exatamente esse tema do nazismo e do fascismo, particularmente entre nós.
Cláudio, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Glauco. Um abraço para você e para os ouvintes da rádio. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.